Se você tem dúvidas de como fazer soma e subtração de potências de base 10, fique tranquilo que nessa aula eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nessa aula, vamos estar abordando então a soma e a subtração com potências de base 10. Mas antes de falar como você tem que fazer passo a passo, vamos lembrar lá da matemática, quando você tinha, por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Lembra que você somava 2x ao quadrado com 3x ao quadrado e dava 5x ao quadrado? Certo? Era como se você estivesse somando 2 laranjas com 3 laranjas, né? Aí daria 5 laranjas. Mas se fosse 2x mais 3x ao quadrado, você não conseguia somar. Você tinha que parar aqui ou fazer a fatoração. A mesma coisa vai acontecer com as potências de base 10. Você só vai poder somar as potências onde você tem a base e o expoente igual, ou seja, potências iguais. É a única maneira de você poder somar. Do contrário, você não pode. É lógico que você pode andar a vírgula de algum dos valores de tal maneira que você deixa eles com o mesmo expoente e a mesma base. A base vai ser igual já, né? O expoente que talvez você tenha que acertar. Então vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenha dois valores. Um deles é A vezes 10 elevado a C e o outro é B vezes 10 elevado a C. Percebam que tanto a base 10 quanto o expoente C é igual para os dois. E o que eu vou falar serve para soma e para subtração. Por isso que eu coloquei aqui mais ou menos, que serve para os dois casos. O que eu vou fazer primeiro? Vamos lá. 3 passos para a gente resolver isso daí. Primeiro, soma-se ou subtrai-se os coeficientes. Quem são os coeficientes? É o A e o B, quem está na frente do 10 aí. Então, vou somar os dois. Então, ou subtrair, né? Depende do cálculo que você está fazendo. Segundo passo, vou repetir a base. A base é o 10. E o terceiro e último passo, eu vou repetir o expoente. No caso, o expoente, como eu disse, tem que ser igual para todo mundo. Então, vai ser C. Eu vou repetir ele. Agora, vamos fazer alguns exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Letra A. Olha só, a gente tem aí 2 vezes 10 elevado à quinta, mais 3 vezes 10 elevado à quinta. Perceba que a potência é igual nos dois valores. Então, vai ser bem simples a gente resolver. Só seguir esses 3 passos. Então, primeiro passo. Soma-se ou subtrai os coeficientes. No caso aqui, os coeficientes é o 2 e o 3. Então, eu vou pegar eles e vou fazer a soma, já que esse cálculo nosso aqui é um cálculo de soma. Pessoal, 2 mais 3 vai me dar 5. Segundo passo, repete-se a base. A base é o 10. Terceiro e último passo, eu vou repetir o expoente. No caso, o expoente é o 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado à quinta. Então, de novo, primeiro passo, soma-se os coeficientes. Segundo passo, repete-se a base. Terceiro passo, repete-se o expoente. Vamos agora fazer um cálculo aqui de subtração. É a mesma coisa, pessoal. Eu tenho que resolver da mesma maneira. Primeiro passo, vou subtrair os coeficientes. Certo? Então, vai ficar 9 menos 5, que vai me dar 4. Segundo passo, repete-se a base. A base, no caso, é o 10. Terceiro passo, repete-se o expoente. Perceba que o expoente é igual para os dois, senão não tem como você repetir. Então, eu vou repetir o 7. Então, aqui ficou 4 vezes 10 elevado à sétima. Agora, vamos fazer um exemplo onde os expoentes são diferentes. No caso lá, eu tenho 8 vezes 10 elevado a 12, mais 5 vezes 10 elevado a 11. Perceba que os expoentes não são iguais. O que eu vou ter que fazer para poder somar esses dois números? Eu vou ter que acertar os expoentes,
de tal maneira que todo mundo ali seja 10 elevado a 11 ou todo mundo seja 10 elevado a 12. Como que eu faço? Eu ando a vírgula. Então vamos lá. Toda vez que eu andar para a esquerda, a vírgula, o expoente aumenta. Toda vez que eu andar para a direita, a vírgula, o expoente diminui. Então eu tenho que decidir quem eu vou transformar. Por exemplo, se eu transformar esse 5 aqui, andando a vírgula dele, eu posso fazer esse expoente se transformar num 12. Só que para ele aumentar o expoente, eu tenho que andar para a esquerda. Então, aonde que eu andaria a vírgula? A vírgula está aqui depois do 5. Então, eu teria que andar uma casa para a esquerda, de tal maneira que eu teria aqui 0,5. Então, eu conseguiria deixar esse expoente aqui igual a 12. Porque eu andaria uma casa para a esquerda e acrescentaria 1 no expoente. Então, poderia ficar da seguinte maneira. 8 vezes 10 elevado a 12, mais 0,5 vezes 10 elevado a 12. Agora eu consigo fazer a nossa soma. 8 mais 0,5 dá 8,5. Vou repetir a base, que é 10, e vou repetir o expoente, que é 12. Então, o que eu fiz? Transformei os expoentes. No caso, um deles, né? Que era esse 10 elevado a 11, que eu fiz virar um 10 elevado a 12. Andando a vírgula do coeficiente. Aí, na hora que o expoente ficou igual para todo mundo, eu só somei. Aí você me pergunta, se eu tivesse transformado aquele 10 elevado a 12 em 10 elevado a 11? No final, ia dar o mesmo resultado. Quer ver? Vou mostrar para você. Para eu fazer esse expoente aqui virar 10 elevado a 11, eu teria que andar a vírgula para a direita. Então, ó, a vírgula está aqui, eu teria que andar mais uma casa. Então, ficaria 80, né? Então, ficaria 80 vezes 10 elevado a 11, porque eu andei uma casa para a direita, eu tiro 1 do expoente. Mais 5 vezes 10 elevado a 11. Agora, todo mundo é 10 elevado a 11, então eu faço 80 mais 5, 85. Vou repetir a base e vou repetir o expoente. Aí, para a resposta ficar igual a de cima, vou deixar em notação científica. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Certo? A vírgula está aqui, eu vou colocar ela aqui. Então, vai ficar 8,5 vezes 10 elevado a 12. Mesmo resultado fazendo o primeiro processo, certo? Então, pessoal, de novo, toda vez que você for fazer soma e subtração de potências de base 10, é obrigatório que você tenha potências iguais, ou seja, o mesmo expoente e mesma base, certinho? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!